Olá, meus queridos e queridas, eu sou Júnia Lemos e hoje nós vamos continuar com o nosso estudo sobre Vargas, falando sobre a última fase do governo Vargas, que vai de 1937 a 1945, que é o Estado Novo. Período polêmico, né? Muito cobrado no Enem, provas e afins, né? Vamos lá para esse período aí tão polêmico. Primeira coisa que nós temos que saber aí, que esse termo Estado Novo, o Vargas ele vai trazer lá do salazarismo, né? Não sei se vocês sabem, o salazarismo é o sistema totalitário que está acontecendo em Portugal, né? Salazar chamava o período em que ele assume o poder, que ele estava governando, de Estado Novo, né? Então o Vargas traz esse termo aí para o período que ele está governando, né? Para essa nova fase ditatorial que ele está governando. Vamos lá para esse Estado Novo, né? Nós vimos no período anterior que aconteceu a intentona comunista, os comunistas tentaram dar um golpe que não deu muito certo, né? No Brasil, instaurar o comunismo aí não deu muito certo, acabam sendo presos e tudo mais, Júlio Prestes, Olga, essa coisa toda. O que acontece? Está chegando as eleições, Vargas está com medo, né? Ele corre o risco de concorrer com outros candidatos aí e acabar não sendo eleito. Inclusive, a oligarquia paulista já pensava em 1938 em lançar a candidatura aí de um cara, né, ligado a eles aí, que era o Armando Salles, né? Então, Vargas já está vendo aí que a situação que ele corre o risco de perder o poder. O que acontece? Durante o governo dele, um capitão chamado Olímpio Mourão Filho, não é o Mourão Filho vice-presidente, tá, gente? O capitão Olímpio Mourão Filho, que representava A e B, vocês estudaram na aula passada, né, que é o Partido Integralista do Brasil, Partido Fascista do Brasil, né? Ele era o chefe do Estado-Maior do governo Vargas. Ele cria um tal de Plano COI, né? No que consistia esse Plano COI? Ele escreve uma carta, o Olímpio Mourão, e nessa carta ele cria um falso complô, né? Ele alega que os comunistas vão invadir o Brasil, que eles vão tomar as casas das pessoas, vão fazer incêndios, né? Fazer uma verdadeira arruaça no Brasil, tomar o poder, prender políticos e tudo mais. Essa carta ela vai parar nos jornais, vai ser publicada, o povo entra em desespero, o Getúlio vai achar ao máximo essa carta, né? E o que ele faz? Ele fecha o Congresso, né? Ele anula a Constituição de 34 e começa a governar de forma totalitária, né? Que ele vai outorgar uma nova Constituição, que é a Constituição de 1937, chamada de Carta Polaca, né? Porque ela tem influência fascista. Uma coisa que eu queria falar para vocês, vocês puxar um gancho aí, esse plano COI, o próprio nome é judeu, tá? É um plano, segundo o Olímpio Mourão Filho, né? Segundo que ele escreve nessa carta, o plano era um complô judeu comunista para eliminar, né, os políticos e tudo mais. Ele lembra muito o protocolo de Sião, né, que surge na Rússia aí, né, no qual os russos falavam que existia um complô comunista comunista judeu contra as lideranças russas e tudo mais. Tem gente que acredita nesse protocolo de Sião até hoje, tá? Então, se você entrar nesses canais de youtubers aí que pregam a ideia aí de conspiração, teoria de conspiração, vocês vão achar aí o protocolo de Sião. Ele é modinha até hoje, fala-se muito nele. Mas vamos lá. Vargas, então, ele outorga, né, a Constituição de 1937, que tem um perfil fascista, né? Vamos ver as características dessa Constituição. Fim do legislativo e fim dos partidos políticos. Que partidos políticos que nós ainda temos no Brasil? Já que ele fechou a ANL, né, que era um partido de perfil comunista, ainda tem o partido fascista no Brasil, A e B. Então, ele manda fechar até mesmo o partido fascista no Brasil. E aí nós vamos ter um levante,
Tá? Nós vamos ter o Levante Integralista de 1938, no qual os integralistas vão manter Vargas preso, Vargas e a sua família presos aí no Palácio da Guanabara por mais de 5 horas. Tá? Eles vão ameaçar atirar na família e tudo mais. Além disso, eles chegam a atacar a Rádio Marinck-Weger. E o Plínio Salgado, que era o líder do integralismo nessa época, ele vai ficar em cima do muro, né? Ele não quer se sujar com Vargas, não quer se sujar com o partido, e ele fica em cima do muro nessa situação aí, desse ataque à família de Vargas e Vargas, né? Só que nós vamos ver que ele também vai acabar sendo punido, né? Ele vai acabar tendo exílio em Portugal. E o que mais que nós vamos ver? Vargas vai colocar interventores nos estados brasileiros para governar os estados, vocês já viram aí, né? Que são governadores escolhidos pelo presidente. Vai governar por decretos-leis, e cria também o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, muito cobrado nas provas. O que o DIP vai ser responsável? Vai ser responsável pela censura e também pela propaganda do Vargas, né? Vai ser responsável por fazer a propaganda do Vargas e também por censurar aquilo que Vargas não concordava. Para vocês terem uma ideia, nesse período nós temos 400 músicas censuradas. Temos também 180 programas de rádios que vão acabar sendo censurados porque não vão estar de acordo com o que Vargas queria. E as propagandas que o DIP vai fazer lembram muito as propagandas totalitárias que estão acontecendo no mundo, né? Tantas de Stalin, como de Hitler, como a de Mussolini, né? Mao Tse-tung, tudo mais, aqueles cartazes gigantes onde você vê o rosto aí do ditador, todo mundo marchando, aquela coisa toda, né? O dia 1º de maio, onde o Vargas vai discursar para todo mundo. Então nós vamos ver que lembra muito o que está acontecendo aí nos regimes totalitários pelo mundo afora. Ele vai mobilizar artistas, né, em prol do governo dele, né? Nós vamos ver aí alguns cantores, algumas atrizes aí se aproximando, fazendo a propaganda do governo de Vargas. Até a própria Carmen Miranda aí surge como um exemplo de uma artista aí voltada para o governo pró-Vargas, né? E temos aí um período que ele se aproxima do povo, né, nos seus discursos e através da Hora do Brasil, que hoje a gente chama Voz do Brasil, na época Hora do Brasil, feita pelo próprio Vargas, no qual ele narra o que está acontecendo no Brasil, né, os conflitos, os problemas, é o noticiário que se tinha, né, como que se sabia o que estava acontecendo no Brasil, através do programa Hora do Brasil. As pessoas sentavam em casa em volta dos rádios, né? A televisão ainda não está presente, e ficava todo mundo escutando o Vargas narrar as notícias no viés dele, segundo o que ele achava, né? Vamos ver uma exploração cultural grande aí. Vargas vai começar aí a explorar a cultura brasileira em favor dele, né? O carnaval, né? As marchinhas de carnaval, o samba, várias letras de samba saindo exaltando Vargas, né? Vai começar aí a dar um foco aí ao valor do mestiço brasileiro, valorização ao modernismo e tudo mais, tudo estratégia aí do novo governo dele, tá? Surge como protetor dos trabalhadores, né? Criando a Justiça do Trabalho em 1939 e também o salário mínimo em 1940 e cria a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, em 1943. E aqui ele vem manipulando os sindicatos, tá, gente? Nós vamos ver que é o tal do peleguismo, que eu sempre falo em sala, né? Que as pessoas, às vezes, meninos, às vezes ficam em dúvida, né? O que é isso? Nós vamos ver que Vargas vai atrelar os sindicatos a ele, né? E o pelego, vamos lá, pelego é uma pele que se coloca entre o cavalo e a sela para evitar atrito aí na hora, né, da montaria e tudo mais. Aí o próprio nome já fala, sindicato pelego. O sindicato pelego é aquele que vai evitar atrito entre o trabalhador e o dono da empresa, não é isso? São os sindicatos que estão ligados a Vargas. E como que Vargas vai fazer isso? Com a tal do imposto sindical, né? Que era recolhido um dia de trabalho aí do trabalhador, e esse imposto sindical passava para os sindicatos atrelados ao Vargas,
né? Só recebia esse um dia de trabalho o sindicato que tivesse aí de acordo com o que Vargas queria. Então, nós temos essa manipulação dos sindicatos aí para amenizar os conflitos de classe entre trabalhadores e patrões. Vamos ver aí a consolidação da nação, que é o nacionalismo exagerado de Vargas, aí típico dos totalitários, né, dos líderes totalitários em volta do mundo todo. Ele proíbe o uso de línguas estrangeiras, né, falar línguas estrangeiras dentro do Brasil. Ele vai queimar as bandeiras dos estados. A partir de agora, o que prevalece é a bandeira brasileira. Quando ele queima a bandeira dos estados, uma coisa que a gente tem que ficar alerta é que o federalismo, que está na nossa Constituição, ele diminui, né? O Vargas dá uma enxugada nisso aí, porque tudo concentra na mão dele, né? Não na mão dos governos dos estados. Então ele dá uma freada aí nessa questão do federalismo, tá bom? Vamos ver também que ele começa num processo de querer industrializar o Brasil aí, que ele quer construir as indústrias de base, né? Companhia Siderúrgica Nacional e a Companhia Vale do Rio Doce. Veremos aí que o Vargas estava mais pro lado do eixo, né? Alemanha, Itália, Tóquio, né? Do que pro lado dos aliados. Só que ele precisa de grana, né? Quem vai ter dinheiro para emprestar para ele? Nós vamos ver que serão os americanos, né? E durante muito tempo Vargas fica em cima do muro, mas em 1942 Vargas vai assinar a Carta do Atlântico. Aliás, em 1941, né, Vargas assina a Carta do Atlântico, né, rompendo com o eixo. Mas o que essa carta ela diz, né? Essa carta ela é um alinhamento automático com qualquer nação do continente americano que fosse atacada, tá bom? Por parte de potências extracontinentais, né? Essa carta é assinada na Argentina, como eu falei para vocês, em 1941. E a partir dessa carta, nós vamos ver que o Brasil, querendo ou não, começa a romper com o eixo, né? Só explicar para vocês aí, o Brasil, a Alemanha, era o segundo parceiro aí na importação do Brasil, tá? Nós, até 1938, 25% da nossa importação, ela vinha da Alemanha. Só os Estados Unidos que ultrapassava aí essa importação, que estava em primeiro lugar. Ou seja, nós estamos lado a lado, bem próximo da Alemanha aí. Nesse rompimento aí vai ser complicado. Em represália à assinatura dessa carta, nós vamos ver aí que embarcações brasileiras vão ser afundadas aí no Mediterrâneo, próximo ao Egito. Nós vamos ter um morto, tá? É o Taubaté, o navio Taubaté, ele vai ser afundado no dia 23 de 3 de 1941. Tá? Não só esse navio, nós vamos ver que agora para frente várias embarcações brasileiras vão começar a ser afundadas aí, né? Tanto que o Brasil lança até um lemazinho, né? Um sloganzinho, né? É mais fácil a cobra fumar que o Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque nós vamos ver aí a Alemanha afundando o eixo, né? A Alemanha afundando vários e vários navios brasileiros e a gente sem tomar medida nenhuma. Nesse contexto de alinhamento com os Estados Unidos, nós vamos começar aí com a política da boa vizinhança, né? Que vocês já viram aí, tem até o Donald, o Zé Carioca, né? É criado até o personagem do Zé Carioca aí para mostrar a Disney cria, né? O personagem do Zé Carioca para mostrar essa relação de aliança entre Brasil e Estados Unidos, né? Nós vamos ver aí que os americanos, eles abandonam a intervenção militar nos países do continente americano e substituem isso pela diplomacia e aproximação cultural, tá bom? Então, é modificada, né? Não é mais pela violência, mas diplomacia cultural. Continuando, né? Em agosto de 42, embarcações brasileiras são atacadas novamente, né? Submarinos alemães vão torpedear 36 embarcações brasileiras. Nós vamos ver 1.074 mortos. E o estopim, a gota d'água, vai ser aí o naufrágio do Baipendi, né? Em 15 de agosto de 1942. Vai ser o 16º navio a ser afundado e nós vamos ter 270 mortos nesse naufrágio aí do Baipendi. E será com o naufrágio do Baipendi que o Brasil vai declarar guerra ao eixo, tá? E aí, né, eles vão falar assim, agora a cobra vai fumar, né? Agora a cobra fumou.
É por isso que vocês têm, né, na FEB, na Força Expedicionária Brasileira, o uniforme deles, vocês têm a cobrinha fumando, né? A cobra fumou, porque até então, né, depois de 16 navios sendo afundados, a Força Expedicionária Brasileira é formada e o Brasil resolve entrar na Segunda Guerra Mundial, tá? Uma coisa aí que eu quero falar para vocês, a Força Expedicionária Brasileira, ela vai ser incorporada ao Exército Brasileiro. Por quê, professora? Ela vai ser treinada pelos americanos, né? Nós vamos receber uniformes americanos, inclusive os uniformes vão ficar extremamente grandes, né, para os soldados brasileiros aí, né, porque muito maior, né, do que o pobre e magrinho soldado que era convocado para essa guerra. A nossa batalha, né, a batalha que os nossos pracinhas vão desempenhar aí com heroísmo aí vai se dar em Monte Castelo, né, na Itália. Nós vamos ter 25 mil soldados brasileiros na Itália em 1944. E nós vamos ter aí uma vitória bastante expressiva. Uma curiosidade que eu gosto bastante de destacar é que vai haver um preconceito com relação à entrada da mulher na Força Expedicionária Brasileira, tá? Inclusive um boicote. As próprias mulheres serão contra a entrada das mulheres na Força Expedicionária Brasileira, tá? Eles não aceitavam, havia um preconceito muito grande com a participação da mulher na Força Expedicionária, no Exército Brasileiro. Mesmo assim, teremos mulheres participando e tudo mais, mas é complicada a entrada delas, elas vão ser mal vistas, tá bom? Além da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, o que mais que os americanos querem, né, do brasileiro, né? Eles querem pontos estratégicos no Atlântico, né? E aí nós vamos ver que eles vão conseguir isso aí, né? Nós vamos ver aí, ó, que eles conseguem bases americanas em Belém, Natal, Salvador e Recife, tá? Nessa época também temos a volta da extração da borracha, tá? É o segundo ciclo da borracha aí. Essa borracha é extraída para fornecer equipamentos para os aliados e tudo mais, né? E pouco se fala sobre esse soldado da borracha, né? São nordestinos, né, que são não só nordestinos, né? Eles pegavam as pessoas, convocavam, falavam que o cara estava indo servir a pátria, ele era mandado lá pro Acre afora para extrair borracha, e nós vamos ter mais de 10 mil mortos aí nessa extração da borracha, e praticamente não se comenta sobre isso no Brasil, não se fala, né? São figuras extremamente importantes aí que são deixadas de lado. Uma hora eu venho falando só sobre isso, né? Como que eles convocavam esse povo, né? Como que eles saem pegando esse povo para servir aí no Acre. Agora, nós temos a queda de Vargas, né? Vai começar aí um questionamento, né? Por parte da mídia, dos soldados que foram lutar na guerra, todo mundo, né? Começa a questionar. O Brasil, ele está vivendo uma contradição. Ele está enfrentando o totalitarismo na Itália, mas dentro do Brasil existe um regime totalitarista que é o regime de Vargas. Então começa o questionamento às contradições do governo de Vargas. E Vargas, né, com medo de perder o poder, ele vai ter que começar a fazer uma abertura política aí no Brasil, senão ele vai perder. Um desses questionamentos aí, um grupo específico que tinha surgido aí no governo do Vargas, né, que é a UNE, ela surge no período Vargas, União Nacional dos Estudantes. Nessa época, a União Nacional dos Estudantes, ela era muito forte, ela não seria só para fazer carteirinha, para vocês ir no cinema e assistir futebol, não, tá? Ela vai fazer a tal da passeata do silêncio, né? Uma manifestação contra o totalitarismo de Vargas. Um estudante acaba morto. E o que eles exigiam nessa passeata do silêncio, né? Eles exigiam a anistia dos presos políticos. Ah, professora, quem está anistiado aí? O pessoal do Partido Comunista que fez, né, da ANL, que fez aquela manifestação lá contra o Vargas, o próprio pessoal da AIB, né, do Partido Integralista. É aí que o Luiz Carlos Prestes, ele é solto, né? Eles querem fim da censura, eleições. Então a UNE começa a manifestar aí, tá? Temos também o Manifesto dos Mineiros, que vai ser feito no dia 24 de outubro de 43, né? Data da Revolução de 1930. É feito por intelectuais liberais mineiros, né? Advogados e juristas. Eles querem a redemocratização. Então eles escrevem um texto aí pedindo a redemocratização do Brasil
e o fim do Estado Novo. Veículos de comunicação vão se manifestar? Bom também, tá? Então nós vamos ver que os jornais, revistas, eles começam a se manifestar. Principalmente um veículo de comunicação, né? Que é a Tribuna da Imprensa no Rio de Janeiro, liderada por um cara chamado, vocês já ouviram falar nele, Carlos Lacerda, que no passado foi comunista, agora ele volta aí representando o liberalismo econômico, né, defendendo privatizações e tudo mais. O Carlos Lacerda vai ser um dos principais inimigos de Vargas, né, vai estar aí assombrando Vargas até o suicídio e depois também vai estar por trás aí do golpe de 1964. Tá bom? Carlos Lacerda aí começa a discursar contra Vargas, falando aí que a gente está vivendo num regime totalitário, pedindo abertura. Os Estados Unidos também surge questionando Vargas, qual que é a sua, né? Qual que é desse presidente? Ele é protecionista demais e ele está defendendo muitas riquezas nacionais. Nós precisamos aí de um liberalismo econômico, com Vargas não vai dar certo. Ele foi útil até a Segunda Guerra Mundial, agora não é mais útil para a gente, a guerra está acabando, a gente quer liberalismo econômico e o Vargas está prejudicando isso. E vamos ver que, temendo perder o poder, o Vargas começa um processo de redemocratização aí em 1945. Temendo perder o poder, o Vargas começa um processo de redemocratização. Ele marca eleições para 1945, permite o surgimento de novos partidos políticos. Nós vamos ver surgir o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que é cria do Vargas. Vocês vão ver falar muito nele da agora para frente, ele é cria do Vargas. O PSD, que também tem uma aliança com Vargas. A UDN, União Democrática Nacional, que é liderada pelo Carlos Lacerda. Tá? Vamos ver o Partido Comunista do Brasil voltando, né? Dessa vez vinculada aí ao Luiz Carlos Prestes. E o Prestes, né, o Partido Comunista, volta, inclusive, dando força para Vargas. Por que eles pensam? Antes Vargas, que é um populista, do que Lacerda e os Estados Unidos com o seu processo aí de liberalismo econômico e de imperialismo, que é o que eles pensavam. Então, Luiz Carlos Prestes volta agora, dando apoio ao Getúlio. E como Getúlio marcou eleições para 1945, ele começa aí uma aproximação com as massas, né? Ele começa aí a se aproximar das massas. Ele quer ser reeleito. E surge o tal do movimento queremista. Queremos Getúlio. O que esse movimento significa? Queremos Getúlio para as eleições de 1945. Getúlio vai gostar, né? Vai incentivar e tudo mais. Esse movimento, ele desagrada a elite, desagrada aos Estados Unidos, desagrada à burguesia industrial, né? Desagrada ao exército. Por que desagrada a burguesia industrial? Porque a CLT deixou o Brasil muito caro, tá? Com os impostos que tinham que se, os direitos dos trabalhadores e tudo mais, encareceu muito o Brasil para elite aí industrial, né? Para a elite brasileira, o Brasil se torna caro. Então eles querem a saída de Getúlio. Os americanos querem o domínio das riquezas nacionais, né? O estopim para queda de Vargas vai ser o fato dele colocar o irmão dele, que era uma pessoa que já tinha uma fama não muito boa, né, o Benjamin Vargas, como chefe da polícia do Rio de Janeiro. Isso vai ser no dia 25 de outubro de 1945. Ele demite, né, ele tira o chefe da polícia, que já estava lá, e coloca o irmão dele para governar a polícia do Rio de Janeiro. Nós vamos ver que com isso os militares ficam, né, irritadíssimos e se juntam para tirar o Vargas 4 dias depois, né? E uma junta militar mais a elite brasileira obriga o Vargas a renunciar, né? Vargas renuncia e ele, em troca, né, para não ter o seu mandato cassado, o que ele faz? Ele vai apoiar Dutra para que Dutra venha como presidente da República em 1945. E nós vamos ver que ele acaba sendo até, Getúlio, né, acaba sendo até senador do governo de Dutra. E depois volta como presidente da República de novo, dessa vez eleito nos braços do povo. Ok? Então é isso, meus queridos. Terminamos então esse período que a gente chama de Estado Novo, que é um período conturbado no governo de Vargas, tá? Não deixe de curtir o canal,
Não deixe de compartilhar os vídeos, de falar do canal para os seus amigos, ok?